Bom dia, bom dia. Vamos para a nossa aula de português de hoje. Olha só, colocando ordem nas informações. O poder está nos gráficos, comparando poderes por tabela, prefixos produtivos na língua portuguesa, tá? Depois tem ali, ó, primeiros passos. Quando se trata de ficção, de algo imaginário, quais são os seus super-heróis preferidos? Você conhece todas as informações sobre eles? Como seria possível organizar as informações importantes? Eu gosto da Mulher Maravilha, do Super-Homem, tá? Então, olha só, se perguntasse para mim, eu iria responder o Super-Homem, a Mulher Maravilha, tá? Que seriam os meus super-heróis preferidos. Conheço o que eu vejo, o que eu assisti em desenhos, ou o que eu assisto até hoje em filmes, né? Desenhos, filmes, né? Então, vamos lá. O poder está nos gráficos. Lá na página 24, vai falar assim: todo super-herói tem uma ficha técnica, ou seja, um conjunto de informações importantes a respeito das características de cada um. Como eles são? O que seria isso? No fato, nós também. Eles têm uma característica própria. Nós também temos características próprias, uma personalidade, né? Um conjunto de informações importantes a nosso respeito, diante de cada característica que nós temos, tá? Eles também. Ali estamos falando de gráficos, dos elementos de um gráfico, vamos supor que é um gráfico onde tem os super-heróis, né? Vai falar informações importantes a respeito das características de cada elemento que está naquele gráfico. Quando analisamos os elementos que compõem essa ficha, é possível estabelecer uma comparação entre eles. No caso, olha lá, no caso dos super-heróis, por meio de um gráfico, fica fácil fazer uma comparação entre as habilidades de cada um. Habilidades, o que cada um consegue fazer, né? Super-homem tem habilidade de voar, não é isso? Então, tá? A interpretação de dados apresentados no gráficos é rápida e objetiva. As informações são representadas nesses textos de forma visual. Nós observamos, nós temos uma visualização, nós temos uma imagem, tá? Por meio de imagens e de números e de imagens. Fazendo uso da linguagem verbal, a nossa linguagem falada, né? E, e da linguagem não verbal, que são os desenhos, linguagem verbal a falada, a que você vê escrito lá, que você vai ler, né? Tem uma leitura. E a não verbal, que você não tem a escrita, mas tem os desenhos ali, você consegue interpretar através dos desenhos. Isso acaba facilitando a leitura, pois as informações ficam organizadas e fáceis de serem visualizadas. Vamos tentar. Leia o gráfico a seguir. Olha que bonitinho. Combate entre heróis, tá? Nós temos o Superman, nós temos o Batman, a Mulher Maravilha. A agilidade é a cor verde, ó. A defesa é a cor azul. A força é a cor laranja. E a velocidade é a cor rosa. Ó, se observarmos aqui, ó, o Superman, ó, olha o verde, ó a agilidade dele. E olha a força, né? Então, assim, tá? Daí aqui tem a fonte, revista Recreio. Nossa, eu lia muito a revista Recreio e comprava também muitas revistas Recreio para os meus filhos. Muito legal, elas são muito boas. Olha só, qual é o título do gráfico lido? O que o título desse gráfico quer dizer? Qual o título? Combate entre heróis, né? Está falando da agilidade de cada um, da defesa de cada um, da força de cada um, da velocidade de cada um, né? Vamos mais um pouquinho aqui. O que esse título quer dizer? Olha só, né? Que leva o leitor a perceber o quê? Que trata o quê? De uma disputa de super-herói. Então, ó, combate entre heróis. Está falando de uma disputa entre heróis. Igual ou diferente? Na nossa página 24,
Ainda, tá? Isso. Gráfico e tabela são textos iguais ou diferentes? A Pro colocou aqui, tá? Para a gente entender um pouquinho, foi uma explicação que está na minha apostila e eu vou estar passando para vocês. Ó, o gráfico e a tabela são textos que apresentam informações organizadas de uma forma especial e visual, o que acaba facilitando a compreensão dessas informações, tá? São representados de formas distintas, encontrados nos mais variados contextos e facilitam a compreensão das informações vinculadas neles. Por que, que fala assim, dos mais variados contextos? Porque temos gráficos na matemática, temos esses gráficos aqui que está representando o super-herói, temos, se observarmos também naquelas cartinhas, elas são praticamente, algumas são praticamente gráficos, você tem que saber a velocidade daquele personagem que estava naquela cartinha lá, agilidade daquele personagem, né? Eu já vi vocês jogarem e sempre estava observando isso. Tem os números ali, contanto que vocês jogam, né? E quem tem o personagem que tem o valor maior, né? Que fica com a cartinha. Então, por isso que fala de variados contextos. A tabela é basicamente um quadro organizado em linhas e em colunas. Agora, falando da tabela. Enquanto o gráfico pode ser de barras, de colunas, ou de linhas, ou de setores. A diferença está basicamente na representação visual, tá bom? Aqui foi só uma explicaçãozinha, porque não tem um espaço na apostila para você estar escrevendo, mas se você quiser escrever a diferença entre gráfico e tabela no caderno, eu coloquei lá no plano de estudo, tá? Um contexto menorzinho lá para vocês estarem copiando no caderno, essa explicação. Conectando com a matemática. Além de poderem ser interpretados e de constituírem um gênero textual, os gráficos estão diretamente ligados à matemática. Sim, lembra quando vocês estavam na educação infantil? Às vezes tinha aqueles gráficos de coluna que você tinha que pintar. Pinte um quadradinho. Depois tinha o número 2. Você pintava 2 quadradinhos, né? Pois facilitam a análise e a interpretação de um conjunto de dados por meio de números, de porcentagens e estatísticas. E também você vai ver que eu coloquei também no plano de estudo alguns gráficos, tá? Umas atividades com gráficos. Ficou curioso? Olha, os super-heróis sempre encantaram pessoas de todas as idades. Sim, crianças, jovens e adultos. De forma geral, curtem as histórias dos heróis da ficção. Que tal ler algo sobre super-heróis que foi escrito para sua idade, para a sua idade? O livro DC Super Friends, uma equipe de heróis da editora Ciranda Cultural, colocará em um contato com aqueles que sempre aparecem quando está em apuros, tá? Quem quiser entrar aqui, ó, entrar não, né? Porque eu não tenho o site, mas tentar pesquisar sobre esse livro, ó, DC Super Friends, uma equipe de heróis, tá? Muito utilizado por meios de comunicação, o gráfico proporciona, grifa isso, uma leitura mais rápida do assunto abordado, pois apresenta dados numéricos, símbolos, cores e legendas. Olha, tudo isso aí, ó, dados numéricos, símbolos, cores e legendas, está sendo observado no gráfico do combate entre heróis, tá? Além de utilizar figuras geométricas e desenhos, o que facilita a visualização, a comparação e a análise dos dados. Legendas, grifa também, são textos descritivos que ajudam na identificação dos símbolos, das cores, etc. Ou seja, ajudam o leitor a interpretar o gráfico. A legenda ajuda você a ter uma interpretação no gráfico, tá? Se os dados estão disponíveis no gráfico, significa que eles podem ser analisados e interpretados. Será que você realmente compreendeu as informações
veiculadas nesse texto? Sim, né? Conseguimos entender sim. Olha só, temos o jogo rápido aqui da página 25. 1. Os termos agilidade, defesa e força e velocidade compõem que parte do gráfico? Assinale a resposta correta. Compõe o título? Compõe a legenda ou compõe as linhas? Tá? Agora falando, ó, nesse contexto aqui, que são legendas, dados, tá? Título, tá bom? Linhas. 2. Qual é o número máximo de pontos que os super-heróis podem utilizar em cada item? Como você chegou a essa conclusão? Tá? Observando o combate entre heróis, tá? O gráfico combate entre heróis na página 24 para fazer esse jogo rápido aí. 3. Com base na comparação entre as barras de diferentes comprimentos e cores, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Todos os heróis apresentados são ágeis, mas o Superman é o mais ágil de todos? Então, você vai olhar lá. Na defesa, a Mulher Maravilha é a mais vulnerável? Será que ela é a mais vulnerável? No item força, dois super-heróis estão empatados. Na força, apenas um super-herói atingiu o máximo. A melhor habilidade do Batman é a velocidade. Será que é o Batman que é o mais veloz? A Mulher Maravilha perde para o Superman em 2 itens? Você vai olhar lá. Tá? Para fazer esse último da Mulher Maravilha aí, ó, você vai ter que olhar ela e o Superman. Desafio é uma tarefa da página 25 também, tá bom? De acordo com o gráfico, em um combate entre os super-heróis, quem seria o campeão? Qual deles, tá? Seria o campeão aí? Agora, vamos então para a nossa página 26, comparando poderes por tabela. Olha, continuando. Página 26. A tabela grifa é um quadro organizado em linhas e em colunas. Trata-se de um texto que tem como finalidade facilitar a tarefa de classificar e de filtrar dados em relação a certos assuntos. Leia o texto a seguir e depois veja como fica a disposição das mesmas informações veiculadas no texto, organizadas em uma tabela. Vamos lá! 10 superpoderes mais fortes dos quadrinhos. Olha que legal! Vamos aprender sobre isso. Muito legal isso aqui. Agora é hora de elencar quais são os poderes mais fortes dos personagens das histórias em quadrinhos. Aqueles poderes que fazem uma pessoa que era um humano comum virar algo mais poderoso que um deus às vezes. Super força. Talvez um dos poderes mais comuns entre heróis é ter uma força maior do que a de um humano comum. Até mesmo personagens que não são conhecidos exatamente por esse poder, em alguns casos, possuem super força para justificar alguns atos heróicos, alguns atos dignos de um herói, né? Com valentia deles e fazer com que se destaquem dos humanos normais. Porém, existem alguns heróis que possuem uma força física simplesmente absurda e quase inconcebível e quase impossível de ser entendida. O Hulk mesmo, né? Como é o caso do Hulk, ó, Superman e outros. Super velocidade. Ter supervelocidade, na maioria dos casos, vai muito mais além do que ele é muito rápido.
ou até mesmo ele se move na velocidade da luz. Os heróis que possuem super velocidade quase nunca usam todo o potencial que esse poder lhes fornece. No caso, por exemplo, Flash, gosto do Flash também. Muitas vezes ele não utiliza todo o seu potencial propositalmente, com a intenção, com o propósito, pois ele sabe que acarretaria, né, que causaria em consequências muito prejudiciais para outras pessoas. Flash, Hulk, assim, gosto muito desses super-heróis aqui. Mulher Maravilha, Super-Homem, Batman e o Robin, né? O Flash, a Feiticeira também, tá? Nós vamos chegar lá. A Feiticeira Scarlet, né? Vamos lá. Scarlet. Aqui. Alteração da realidade na página 27. Imagine a capacidade de alterar a realidade da maneira com que você imaginar. Imagina, vou conseguir, a realidade vou conseguir mudar de uma maneira assim, com a qual eu quero, com a qual eu imagino. Imagine poder criar um mundo onde ninguém tem poderes, além de você. Imagine um mundo onde só você tem poderes. Entre outras coisas bizarras que vão aonde sua imaginação deixar. Personagens como Franklin Richards, Feiticeira Scarlet, são capazes de modificar o universo inteiro apenas com a sua vontade. Então, ó, 10 superpoderes mais fortes dos quadrinhos, tá? Tá aqui, ó, acesso disponível nesse site aqui. Agora, observe como algumas das informações do texto lido ficam se forem organizadas em uma tabela. Acompanhe na página 27, tem a tabela aí, tá? Que a prof precisou cortar para dividir aqui para a gente aprender. Super-herói, superpoderes, características. O Hulk tem superpoder de super força. As características, força física simplesmente absurda e quase inconcebível. O Superman tem superpoderes de super força e característica dele, força física simplesmente absurda, inconcebível. O Flash tem super velocidade, rapidez, movimentos mais acelerados que a velocidade da luz. Heróis com uma gama de possibilidades e um poder muito grande. Feiticeira Scarlet. Alteração da realidade. Capacidade de alterar a realidade a partir de um desejo. Olha aí, meninas, já imaginou? As meninas pensarem como só elas conseguem mudar o mundo, os meninos também. Imagina, capacidade de alterar a realidade. Eu quero um mundo assim, do jeito que eu imaginar, a partir do seu desejo. Nossa, seria muito bom. Ah lá, adaptada de Legião dos Heróis, tá? Daí tem aqui onde está, ó, história em quadrinhos. Vamos lá, um assunto muito bom, né? Desafio. Os super-heróis que aparecem no texto e na tabela fazem parte de dois universos, a Marvel e a DC. Você já ouviu falar a respeito da batalha que existe entre esses dois estúdios? Você tem algum estúdio preferido? Por quê? Tá? Continuando. Aí, jogo rápido, da página 28. Observe a tabela e responda. Quantas linhas e quantas colunas a tabela apresenta? B. Quantos super-heróis foram listados na tabela? Quem são eles? C. E quantos tópicos foram analisados com relação aos super-heróis? Tá? Tópicos quer dizer superpoderes, características, essas coisas assim, tá? Pro já falou, né? Superpoderes e características, a letra C. O 2. Analisando as informações lidas, resolva. Apesar de terem superpoderes diferentes, o que é possível observar de semelhança entre os heróis citados? Assinale a alternativa correta. Todos os superpoderes são fora do normal? E chama a atenção por serem praticamente algo inacreditável? Ou
todos os superpoderes são inconcebíveis, pois chamam muita atenção e provocam medo nas pessoas? Hum? E aí? Pensa aí. B. É possível dizer que em uma batalha entre o Superman e o Hulk não seria tão fácil definir o vencedor? Por quê? E aí? E depois a letra C é uma resposta pessoal. Dos super-heróis listados nesse texto, qual deles é o seu preferido? Explique a sua resposta. Caso não seja nenhum desses, escreva quem é e o porquê de sua escolha, tá bom? Momento da ortografia na página 29. Olha lá, vamos falar um pouco aqui de prefixos. Falamos de super-heróis, vamos falar agora um pouquinho da nossa ortografia aqui. Mas ainda tem aqui o Homem-Aranha, ó, né? Estamos no mundo dos super-heróis. Ah lá, prefixos. Na primeira unidade deste bimestre, você aprendeu que toda palavra apresenta um radical. Aprendemos. Elemento que corresponde à parte mais importante, aquela que contém o significado do termo. Ao radical, é possível acrescentar prefixo e sufixo, que eles são o quê? São os afixos, né? Para a formação de novas palavras. Falamos muito no plantão. Leia também, né, além da aula. Leia este texto e observe os vocábulos destacados. Começo de aventura. Peter Parker é um adolescente que vai à escola. Tenta se entender com os amigos e conquistar uma garota, ou seja, um cara comum, ou quase. Isso muda depois que ele é picado por uma aranha radioativa e ganha o quê? Ele ganha força, ele ganha sentidos apurados e flexibilidade. Assim, vai se transformando no Homem-Aranha, que pode soltar uma teia resistente, prever acontecimentos e voar entre os prédios. O jovem herói e bem-humorado vive falando com a turma por celular e internet, mas leva sustos com as habilidades e com vilões arrepiantes que tem de enfrentar. Também gosto do Homem-Aranha. Ó, Júlia Mioli, tá? O espetacular Homem-Aranha, da revista Recreio também. Vamos lá. A palavra, na página 29, para vocês fazerem de tarefa. A palavra transformando, olha, que aqui estava bem grifadinha, aqui, ó, em negrito, e aqui grifado, não, estava em negrito, e aqui também, ó, o prever, vamos observar. A palavra transformando vem do vocábulo formar, né? Qual é o radical dessa palavra? E aí? Qual é o radical? Tá? Lembra aqui, ó, se veio de formar, lembra que tem algo antes aqui e algo depois aqui, tá? Então, qual é o radical? Que elementos foram acrescentados a esse radical? E a palavra prever é primitiva ou é derivada? Por quê? Prever. Olha só. Prever é primitiva ou é derivada? Os dois termos destacados no texto, começo de aventura, foram formados pelo acréscimo de elementos que você já conhece, o prefixo e o sufixo. Nesta unidade, você vai conhecer alguns prefixos muito produtivos em nossa língua, pois eles aparecem em muitas palavras. Tá? Os dois termos destacados lá, né? No texto começo de aventura, formados pelo acréscimo de elementos que você já conhece, o prefixo e o sufixo. Vamos falar um pouquinho aqui, na página 30. Quando você conhece o significado de um prefixo, você acaba conhecendo o significado de muitas palavras, né? Observe, pode grifar aqui. Em impossível, o prefixo é in. Foi acrescentado a palavra possível. Esse prefixo significa negação, tá? Dessa forma, podemos concluir que impossível é aquilo que não é possível. Portanto, se pensarmos no vocábulo improdutivo, que também foi formado pelo acréscimo do prefixo in,
podemos concluir que é aquilo que não é produtivo, entendeu? Improdutivo. Então, você já aprendeu que o ele é o quê? Significa o quê? É um prefixo que significa o quê? Negação, tá? Coloca aí na cabecinha, negação. Mas atenção! Então, vamos lá, vamos colocar na nossa cabecinha que temos que ter atenção. Isso só acontece com as palavras derivadas, ou seja, aquelas que têm origem em outras. Exemplo, importante, por exemplo, é uma palavra primitiva, que não vem de nenhuma outra. In não é prefixo importante e faz parte do radical, que é import, e dá origem a palavras como importou, importantíssimo, tá? Deixando bem claro aqui, tá? Temos que saber quando ele é um acréscimo do prefixo em negação e quando ele é da palavra mesmo, da palavra primitiva. Então, olha aqui. Prefixo produtivos na língua portuguesa, por isso que nós temos que saber bem o que é radical, o que é prefixo e o que é sufixo, tá? Ó, prefixos produtivos na língua portuguesa. Segue uma lista de alguns prefixos importantes em nossa língua. Vamos lá. Conhecer o significado deles auxiliará no entendimento de muitas palavras. Ótimo! Ótimo, vamos aprender aqui então. Essa tabela é importante, está na página 30. Os prefixos, os significados e os exemplos, tá? Vamos lá. A e an, nasal an. Negação, privação. Afixo, afônico, amoral. Bi, duplicidade. Bicampeão, bimestre, bisavô. Tá? Então, bi significa duplicidade. E exemplos, bicampeão, bimestre, bisavô. Di, o que significa? Duplicidade. Dígrafo, ditongo e de sílaba. En e en. En e em. Movimento para dentro. Enterrar, enraizar, embarcar. Extra significa o quê? Posição exterior, superioridade, extraordinário, extraterrestre, extraviar. Hiper, posição de super, hipermercado, hipertensão, hipérbole. In e in, movimento para dentro, negação. Ingerir, imigrar, inabalável, imbatível. Meta, mudança, sucessão. Metacarpo, metáfora, metamorfose. Pre, anterioridade. Pré-existente, prefixo e prever. Re, repetição, refazer, reler e rever. Se tiver alguma palavrinha dessas aqui, ó, que você não souber, vou deixar para vocês procurarem no dicionário, né? Vamos aprender a pesquisar no dicionário também, tá? Quem não souber alguma dessas palavrinhas, não é para ir lá no Google, não. Pesquisa no dicionário aí. Vamos mexer um pouquinho com o dicionário também, tá? Procura lá, se você não souber algum significado aí, tá bom? Então, aqui temos uma lista com alguns prefixos importantes em nossa língua portuguesa. Jogo rápido que você irá fazer. Faça associação entre as colunas, considerando o significado dos prefixos, se necessário. Aí, ó, tá vendo? Use o dicionário ou outra fonte de pesquisa. É que se você pesquisa no Google, a resposta sai muito rápida, você já tem ali rapidinho, né? Por isso que eu falei usar o dicionário. Senão a gente deixa de manusear também o material que é importante, de ter acesso a um material importante, né? Depois não vai nem saber mexer com dicionário, quando chegar lá no sexto, no sétimo, no oitavo ano, né? Vamos lá, então. 1 para repetição, 2 para posição superior, 3 para posição além, 4 para sentido contrário, 5 movimento para dentro. Rebater, ilegal, supercílio, imergir, ultrapassar. No caso aqui, ó, você tem que procurar as palavras que estão aqui. O que é rebater? O que é ilegal? O que é supercílio? O que é imergir? O que é ultrapassar? Tá? Daí você vai achar esse significado aqui no dicionário. Ou no Google, né?
porque eu tenho certeza que alguém vai pesquisar no Google, né? Olha lá. 2. Das palavras a seguir, contorne apenas aquelas que apresentam prefixos cujo sentido corresponde aos significados apresentados. A. Privação, negação, oposição. Azul, afônico, infeliz, inglês. Agora que você pode olhar na tabela, você tem que olhar nessa tabela aqui, ó, tá? Aqui, vai olhar aqui. B, duplicidade. Bípede, biscoito, dia, bicampeão. C, anterioridade. Prefeito, prédio, prefixo, prematuro. D, repetição, retalho, reler, remar, reusar. O que significa aqui em repetição? Olha lá, né? Agora, escolha 2 palavras que você contornou e escreva uma frase para cada uma delas. Uma resposta pessoal, tá? É verdade, muitos prefixos usados para formar palavras derivadas em língua portuguesa são de origem grega e latina? É verdade, sim. A maioria dos prefixos que usamos para formar palavras novas são de origem grega e latina, e que alguns tiveram grande utilidade na formação de novas palavras em nossa língua, como os prefixos a, contra, des, em ou en, ex, entre, re, sub, super, ante, tá? Então, é verdade, sim, que muitos prefixos usados para formar palavras derivadas em língua portuguesa são de origem grega e latina, tá? Então, é verdade, sim. Aqui, na página 38, a Pro foi lá para a página 38, tá bom? Tem mais uma tabela, ó. 5 filmes de super-herói com maior bilheteria na história do cinema. Filme, bilheteria mundial, informações adicionais. Vingadores, Guerra Infinita, de 2018, tá, ó. 2.046 bilhões, ó. O combate definitivo entre Thanos, os Vingadores e os Guardiões da Galáxia foi o que mais conquistou as bilheterias mundiais. Se não viu, ainda veja. Vingadores, The Avengers, 2012. Olha lá, ó. 1,518 bilhão, tá? A bilheteria dele. A primeira grande reunião desses super-heróis foi no primeiro Vingadores, sob o comando de Nick Fury. Você assistiu? Acredito que muitos de vocês assistiram, né? Era de Ultron, dos Vingadores também, de 2015. 1,405 bilhão. A segunda reunião dos maiores heróis da Marvel. O filme lançado em 2015 permanece com um dos filmes de super-herói de maior bilheteria na história do cinema. Demais esse daí. Pantera Negra e temos o Homem de Ferro. A Pantera Negra em 2018, o Homem de Ferro em 2013. Olha lá, 346 bilhão a bilheteria mundial dele, né, da Pantera Negra. Wakanda vai ficar para sempre na história, Pantera Negra. Foi um dos primeiros filmes protagonizados por um super-herói negro, com um elemento majoritariamente negro e inúmeras personagens femininas fortes, simplesmente extraordinário. Homem de Ferro, 1,214 bilhão a bilheteria mundial. Terceiro filme, Solo. Foi lançado em 2013 após o primeiro Vingadores e garantiu o 5º lugar na lista de maiores bilheterias de filmes de super-heróis da história do cinema. Um filme de tirar o fôlego. Está aqui, ó. 5 filmes de super-herói. Vingadores de novo. Vingadores 2018, 2012, 2015. Pantera Negra 2018, Homem de Ferro 2013, né? Esse aqui, ó, esse Vingadores Guerra Infinita é o mais recente aqui, né? 2018. Aqui para você responder na página 39. Qual é o título dessa tabela aqui, tá? Ó. Quantas linhas e quantas colunas compõem essa tabela?
Quais são os tópicos divulgados na tabela? Releia as informações adicionais e responda. Por que o filme Pantera Negra ficará para sempre na história dos filmes de super-heróis? Daí você vai voltar aqui e vai reler aqui, ó. Por quê? Eu já sei por quê. Aqui. Considerando as palavras derivadas, faça o que se pede. Copie duas palavras da tabela que apresentam sufixos. Na letra B, transcreva uma palavra, palavras, ó, que não tem excesso. Transcreva uma palavra da tabela que apresenta prefixo, tá bom? Então, vai prestar atenção aí e vai fazer essa daí também, tá? Observe a tabela bem certinha lá na página 38, aquela ali para responder aqui, tá? Destaque os prefixos dos vocábulos a seguir. Desfavorável, bicampeão e embarcar. Então, observe que você vai destacar apenas prefixos, tá? Destaque os prefixos. 11. Leia o gráfico a seguir e responda as questões. Olha lá um gráfico. Eles falam que é tipo pizza, né, esse gráfico. Quantas pessoas foram entrevistadas no total para opinar a respeito dos super-heróis mais poderosos? Que heróis corresponde ao total de 62% da preferência dos entrevistados? Então, nós temos aqui, ó, deixa eu voltar, heróis mais poderosos. Ó, em vermelho, Flash, 23. Aqui nessa cor amarela, o Doutor Estranho. No roxo, Super-Homem. No verde, o Thor, tá? O Thor. Então, você vai analisar a letra A e a letra B olhando nesse gráfico aqui. Heróis mais poderosos. Que temos Super-Homem, o Thor, o Flash e o Doutor Estranho. Tá bom? Daí você vai fazer essas questões, tá? Essa aí tá na página 40, é atividade 11. Algumas nós não vamos fazer agora, tá? Nós vamos fazer depois com a prof na próxima aula.